Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, O Elemento Feminino, parte 21, capítulo 21, parte 6. Na deplorável situação em que as contemplamos, é bem verdade que se encontram em melhor estado do que já estiveram. Pelo menos estão sob dedicada proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro onde não mais perturbarão os obedientes comparsas adquiridos na prática do mal, tampouco os inimigos que desde muito lhes seguiam os passos, quais os corvos farejando a podridão. Muitas desgraçadas que aí vemos, ao desencarnarem, foram arrebatadas pelos componentes da falange perversa a que fizeram jus com os desatinos que praticaram e aprisionadas em localidades tétricas do invisível e mesmo da própria terra, sendo ali submetidas a maus tratos e vexames inconcebíveis, indescritíveis. Casos existem em que as individualidades que delas deveriam renascer, mas foram repelidas com muito acervo de prejuízos e sofrimentos, associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-las, com atos de execráveis vinganças. Outras, levadas por antigos pendores, permaneceram em antros de perversão e imoralidade da sociedade terrena durante um longo tempo, aí vivendo animalizadas, mentalmente escravizadas e soezes instintos, ao passo que ainda outras, desesperadas, maldosas, acercavam-se de outras mulheres, ainda encarnadas, que lhes permitissem acesso para sugerirem a prática de ações idênticas às que as perderam, tecendo assim ação perfeitamente demoníaca por inspirar-se nos mais degradantes testemunhos de inveja e do despeito, por não mais usarem também um envoltório carnal. Dizer-vos dos exaustivos trabalhos a que se impõem os servidores da seção de relações externas e demais voluntários, a fim de libertá-las das garras de tamanha degradação, será supérfluo neste momento, uma vez que deles tendes algumas noções, graças à vossa colaboração nos serviços de vigilância, colaboração que faz parte, como sabes, do aprendizado que entre nós sois chamados a experimentar. Reencarnarão tal como se encontram, e todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impõe-lhes a renovação carnal para a conquista de melhor situação, concordando com o grau de responsabilidade que trazem, ou melhor, o demérito acumulado pelos erros praticados impele-as as reencarnações expiatórias terríveis, o que quer dizer que, quando delinquiram, outrora traçavam elas mesmas esse destino de trevas, lágrimas e expiações, a que não poderão escapar. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo e urgentemente necessitados de melhorias vibratórias. Renascerão em qualquer meio familiar terreno onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus, o que não será tão fácil assim. As demais dependências do manicômio, assim como as filiais do isolamento e da torre, apresentaram ao nosso exame dramaticidade comparável à que já foi por nós exposta, não nos permitindo por isso mesmo uma repetição descrita. Tudo isso nos provou, entretanto, uma grande e esplendente verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem, espiritualmente, à face da grande lei, porquanto, antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, um espírito que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boa mente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhe são confiadas pela lei do Criador, se não quiserem incorrer nos mesmos deméritos e responsabilidades. Todavia, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos e que, convirá descrever, era o internato das moças, como lhe chamavam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas,
levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não desilusões amorosas. Tal dependência existia tanto no parque hospitalar como na Cidade Esperança, o que veio explicar-me não viverem estas em promiscuidade com os demais casos femininos, desde a internação na colônia. Durante o estágio no parque hospitalar, sujeitas a severo tratamento psíquico, sob os cuidados dos mesmos abnegados médicos que a nós outros assistiam, as que, no entanto, conseguiam melhoras vibratórias suficientes para o ingresso no parque reeducativo da cidade universitária, eram dirigidas por virtuosos espíritos femininos, que tratavam de prepará-las para o retorno aos testemunhos da terra, tendo em vista deveres que acabavam de desacatar por meio da grave infração cometida com o suicídio. E mais tarefas apropriadas aos develos da mulher. A iniciação, então, era realizada à sombra dos mesmos mestres que a nós outros atendiam, bem como o aprendizado nos setores da cooperação aos serviços internos e externos da colônia. Conforme ficou esclarecido, cursavam, enfim, uma academia feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher, a exercer um contato com as sociedades terrenas, isto é, o papel da mulher virtuosa e cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel dos arrastamentos que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Não obstante do manicômio, jamais saíram contingentes para os cursos da referida academia, assim como raras foram as individualidades fornecidas pelo isolamento para os mesmos magnos preparativos. Geralmente, tais contingentes eram pequenos e, tal como a nós outros, os homens sucedia, partiam do hospital matriz. Do internato das moças, porém, acudia sempre a maior porcentagem para os variados cursos da cidade universitária.